Em uma época de espartilhos apertados e moralidade rígida, esconde-se um mundo de segredos e símbolos. Sob o verniz de respeitabilidade, pulsava desejos e práticas que ousavam não ser nomeados. Olá, viajantes da história! Hoje vamos explorar o fascinante e muitas vezes escandaloso mundo da Era Vitoriana, focando no oculto e na sexualidade. Ficou curioso? Antes já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O palco vitoriano, a era da contradição. O século XIX na Inglaterra, um período de inovações tecnológicas, império global e hipocrisia. Sim, você ouviu certo. Enquanto a rainha Vitória reinava, a sociedade estava obcecada com a moralidade. Mas isso não significa que todos seguiam as regras. A era conhecida por sua rigidez moral e etiqueta social, mas também foi um período de grande contradição. Por um lado, tínhamos o avanço da ciência e da tecnologia, mas, por outro, uma forte aderência às tradições e aos valores religiosos. A sociedade vitoriana era uma mistura complexa de progresso e conservadorismo. E essa dualidade se refletia em quase todos os aspectos da vida, incluindo a sexualidade e as práticas ocultas. Os espartilhos e o desejo reprimido. Os espartilhos não eram apenas uma peça de vestuário, eles simbolizavam a repressão sexual da época, apertados e restritivos como as normas sociais que o cercavam. Mas, o que acontecia nos bastidores era outra história. A literatura e as cartas da época frequentemente faziam alusões veladas a desejos e práticas que seriam consideradas escandalosas se fossem discutidas abertamente. O espartilho, com sua capacidade de moldar o corpo feminino, era uma forma ideal. Tornou-se um símbolo potente da maneira como a sociedade vitoriana tentava controlar e restringir a sexualidade feminina. O ocultismo, a busca pelo proibido. Enquanto cientistas como Charles Darwin abalavam as crenças tradicionais, muitos se voltavam para o ocultismo. Sociedades secretas como a Ordem Hermética da Aurora Dourada floresceram, oferecendo um vislumbre do desconhecido. O espiritualismo também ganhou popularidade, com pessoas participando de sessões para se comunicar com os mortos. A busca pelo oculto não era apenas uma rejeição da ciência ou da religião tradicional, mas também uma forma de explorar os limites do conhecimento humano e, para alguns, uma maneira de desafiar as normas sociais restritivas da época. O duplo padrão, homens versus mulheres. Para os homens, frequentar bordéis era quase um rito de passagem, enquanto as mulheres eram mantidas sob rígidos códigos de conduta. A lei dos pobres, por exemplo, punia mulheres por adultério. Mas e os homens? Esses eram frequentemente perdoados. Este duplo padrão também se estendia à literatura e à arte da época. Enquanto as mulheres de virtude eram idealizadas, os homens eram frequentemente retratados como figuras mais complexas, capazes de uma gama mais ampla de comportamentos e desejos. A Lei das Doenças Contagiosas de 1864 foi outro exemplo gritante dessa disparidade, permitindo que a polícia prendesse mulheres suspeitas de portar doenças venéreas, mas deixando os homens livres para continuar as suas atividades. A linguagem das flores. Você sabia que dar um buquê de flores na era vitoriana era como enviar uma mensagem codificada? Cada flor tinha um significado, muitas vezes relacionado ao amor e ao desejo, permitindo que as emoções fossem expressas sem palavras. Este fenômeno foi tão popular que livros inteiros foram escritos sobre o assunto, como o Dicionário da Linguagem das Flores, de Charlotte de Latour. Rosas vermelhas simbolizavam amor apaixonado, enquanto violetas representavam modéstia. O lírio do vale era um símbolo de pureza e humildade. Esta linguagem floral permitia que as pessoas expressassem sentimentos que, de outra forma, seriam considerados impróprios ou até mesmo escandalosos para serem discutidos abertamente. O caso Oscar Wilde. O famoso escritor Oscar Wilde foi condenado por atos indecentes em 1895.
Seu julgamento e posterior prisão revelaram a hipocrisia da sociedade vitoriana quando se tratava de homossexualidade. Wilde foi uma figura proeminente na cena literária e social de Londres, e sua queda foi um exemplo chocante do que poderia acontecer quando alguém desafiava as normas sociais da época. O caso foi um divisor de águas e levou a um debate público sobre a legislação relativa à homossexualidade. A Lei de Emendas Criminais em 1885 tornava ilegal atos indecentes entre homens. Este foi um instrumento legal usado para condenar Wilde, e sua aplicação neste caso destacou as atitudes repressivas da sociedade em relação à homossexualidade. A literatura, um espelho da sociedade. Obras como Drácula, de Bram Stoker, e O Retrato de Dorian Gray, de Wilde, refletiam as tensões sexuais e morais da época. A literatura sempre foi um refúgio para os desejos reprimidos. Drácula, por exemplo, é frequentemente interpretado como uma exploração dos medos vitorianos sobre a sexualidade, gênero e raça. O vampiro, como figura, torna-se um símbolo de desejos e temores proibidos. O Retrato de Dorian Gray também abordou temas de moralidade e decadência, explorando a dualidade na natureza humana e os perigos da autoindulgência. Ambos os livros foram considerados escandalosos em sua época, mas também serviram como críticas veladas às hipocrisias da sociedade vitoriana. A Rainha Vitória e o Príncipe Albert. A própria rainha não estava imune às complexidades da sexualidade vitoriana. Seu relacionamento com o Príncipe Albert foi, de muitas maneiras, revolucionário para a época, desafiando as normas tradicionais. Contrariando a imagem estereotipada de uma monarca puritana, Vitória e Albert compartilhavam uma relação amorosa e apaixonada, como evidenciado pelas cartas trocadas entre eles. Vitória até mesmo quebrou o protocolo real ao propor casamento a Albert, algo bastante incomum para uma mulher fazer, especialmente uma rainha. O casal teve 9 filhos, e Albert foi um defensor ativo de várias reformas sociais, incluindo melhorias na educação e no bem-estar das classes trabalhadoras. O divórcio, um tabu quebrado. O divórcio era quase inexistente na era vitoriana, mas quando ocorria, era um escândalo. O caso de Caroline Norton foi um dos divisores de água, levando a reformas nas leis de divórcio e os direitos das mulheres. Caroline, uma escritora e reformadora social, foi vítima de um casamento abusivo. Seu caso chamou atenção para as injustiças enfrentadas pelas mulheres em questões de divórcio e custódias de filho. Graças em parte à sua campanha, a Lei da Custódia dos Filhos de 1839 foi aprovada, permitindo que mães separadas tivessem direito à custódia de seus filhos menores de 7 anos. O legado da Era Vitoriana. A Era Vitoriana deixou um legado duradouro, moldando muitas das atitudes modernas em relação à sexualidade e ao ocultismo. Mas uma coisa é certa, o que estava oculto não permaneceu oculto para sempre. A revolução sexual do século XX, o ressurgimento do interesse pelo espiritual e pelo oculto podem ser vistos como uma reação direta às repressões da Era Vitoriana. Além disso, muitas das leis e reformas sociais iniciadas durante este período serviram como base para mudanças futuras, incluindo o sufrágio feminino e a liberação das leis sobre sexualidade. A era pode ter sido marcada por sua rigidez e repressão, mas também foi um período de questionamentos e mudanças, cujo impacto é sentido ainda hoje. E o que você achou dessa viagem ao passado? Lembre-se, a história é um espelho que reflete não apenas o que queremos ver, mas também o que preferimos esconder. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.